Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Hoje é a última aula, né, fechando o tópico do cálculo com números naturais. Para quem não acompanhou, vou deixar o link aqui embaixo com as aulas anteriores, em que eu dividi em subaulas. Então, a nossa aula 2 foi cálculo com números naturais, onde tinha sobre adição e subtração. A aula 2.1 era cálculo dos números naturais com multiplicação e divisão. E agora a aula 2.2 vai ser a aula com cálculo com números naturais, com potenciação e as expressões numéricas. Lembrando que para cada aula eu também deixei disponíveis os exercícios para vocês fazerem e posteriormente eu postei o vídeo com a resolução desses exercícios, então também está linkado nos vídeos e também vou deixar aqui embaixo. Então, vamos para a última aula desse tópico, onde a gente vai abordar, então, o cálculo dos números naturais em relação à potenciação e também como resolver, né, expressões numéricas, inclusive, eu vejo nas redes sociais, Instagram, Facebook, muitas vezes aparecendo aqueles desafios que muitos erram, outros acertam. Então, acontece esses erros, muitas das vezes, pela ordem que se faz as operações. Então, a gente vai estar vendo isso aqui hoje também, qual que é a ordem certa para você nunca mais errar, além dos desafios que aparecem nas redes sociais, né, o que você precisar no dia a dia. Aqui, começando com potenciação, vamos trazer um probleminha, então, falando sobre potenciação. E o exemplo é o seguinte, que o prédio onde Jaciara mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Como posso representar essa quantidade de vagas da garagem desse prédio? Então, a representação do número de vagas poderia ser feito. Se eu tenho 4 andares, seria 4 andares vezes 4 apartamentos vezes 4 vagas de garagens para eu saber quantas garagens dariam. Só que aqui, como a gente está vendo potenciação, a gente vai aprender, né, que como é um número pequeno, seria possível fazer esse 4 vezes 4 vezes 4. Mas quando for números muito maiores, ou dependendo da situação, a gente vai ter que conseguir aplicar essa potenciação. Então, a potenciação nada mais é que uma base, onde é o número que a gente vai estar fazendo essa multiplicação, e um expoente, sendo que esse expoente vai determinar quantas vezes que eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Qual que é o erro que tem muito frequente com a potenciação? Os alunos ou as pessoas vão diretamente fazer 4 vezes 3, e não é 4 vezes 3, é a quantidade de vezes que a minha base, no caso aqui o 4, vai ser multiplicado por ele mesmo. Quando eu falo multiplicado por ele mesmo, é que vai ser feito 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4, eu coloquei 3 vezes, porque é o 3 que aparece no expoente. Então, essa é a diferença de uma multiplicação e da potência. A minha base eu não vou multiplicar pelo expoente. O meu expoente vai determinar quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Ou seja, aquele número que está na base, eu multipliquei ele quantas vezes por ele mesmo. Então, no caso aqui, o expoente é 3, então seria por 3. Então, por isso que representa por 4 elevado a 3, porque foram 4 andares vezes 4 apartamentos vezes 4 vagas, ou seja, o 4 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, a representação seria 4 elevado a 3. Então, aqui traz, né, a descrição, como eu também já acabei de falar, das partes de uma potência. Então, a gente tem que o 4, nesse exemplo, é a base. O meu 3 é o expoente, então o 4 é sempre o número maior que a gente escreve na linha normal. E o expoente é esse número menorzinho que vem logo em cima, então é chamado de expoente. Como é 4 elevado a 3, quer dizer que o 4 eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, quer dizer que 4 elevado a 3 é igual a 64. Porque eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 elevado a 3 indica a operação de potenciação, sendo que o 4 é a base, o 3 indica a quantidade de vezes que o fator se repete, e é chamado expoente, e o 64 é o resultado da operação, que chama potência. Aqui a gente pode trazer algumas observações importantes em relação à potenciação. Então, a primeira observação é que o quadrado de um número. Então, é uma potência que o expoente é 2, então o númerozinho que vem menor lá em cima é o 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado.
Então, é só um nome diferente. Esse nome existe pro 2 e pro 3. Quando o número está elevado a 2, eu posso falar que ele está elevado ao quadrado. Por exemplo, aqui 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. E quando o número está elevado a 3, é o cubo de um número. Então, em vez de eu falar 4 elevado a 3, eu falo 4 elevado ao cubo. Só tem diferente para esses dois números, o 2 e o 3. Então, o 2 é quadrado e o 3 é cubo. Mas não altera nada na forma de resolver. Daqui, da mesma forma, eu vou fazer 2 vezes 2, que é 4. Aqui, da mesma forma, eu vou fazer 5 vezes 5, que é 25. Aqui, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, que é o 64. E 6 vezes 6 vezes 6, que é o 216. Vamos para mais uma observação. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, qualquer número que eu tiver na base, por exemplo, 230, mas meu expoente seja 1, o resultado é ele mesmo. Por quê? Quer dizer que eu estou elevando essa base, no caso aqui 230, a 1. Então, quer dizer, uma vez só esse número. Então, por isso que é ele mesmo. Então, 15 elevado a 1, outro exemplo aqui, é 15. Todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, a mesma regra do 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Com o 0, todo número elevado a 0 é considerado, então, que é 1. Por quê? Porque 23 elevado a 0 não tem como eu elevar um número, por exemplo, não tem como eu multiplicar um número por ele mesmo 0 vezes. Então, aí adotou-se que todo número elevado a 0 é 1. Então, 23 elevado a 0, 50 elevado a 0, 85 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai ter como resultado 1. Última observação sobre a potenciação. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo logaritmo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades de expoente. Então, por exemplo, se na minha potência eu tenho base 10... Em vez de eu ficar fazendo, por exemplo, 10 vezes 10 vezes 10, quantas vezes o meu expoente aparecer, uma forma mais fácil, isso só com 10, tá, gente? É, por exemplo, 10 elevado a 6. Eu vou colocar o número 1, que é o meu primeiro número também do 10, e vou escrever o tanto de zeros que o meu expoente estiver falando. Então, como aqui tá como 6 o expoente, eu vou colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que 10 elevado a 6 é 1 milhão. Então, se você fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, vai dar o mesmo 1 milhão. É só uma forma de atalho, né? Ou de simplificar os cálculos quando a base da potência é 10. Então, um exemplo que trouxe aqui, 10 ao quadrado, então é só copiar o 1 e aí pôr 2 zeros, que é o número que o meu número que está no expoente do 10. Então, 10 ao quadrado, 100, porque 10 vezes 10 é 100. Então, a parte de potenciação é isso, gente, é bem simples, né, bem assim, não tem muito segredo, é a questão do número elevado a 1 ser sempre ele mesmo, qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1, e aí a minha potência, minha base elevada a determinado expoente, é o expoente que manda quantas vezes eu vou multiplicar aquela base por ela mesma e vou achar o resultado. Passando agora, para finalizar, fechar, né, esses cálculos com os números naturais, a gente tem as expressões numéricas, que é onde eu vou estar fazendo cálculos com números, que vai estar envolvendo todas essas operações. Então, por exemplo, nas expressões numéricas, a gente pode começar falando quando se tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, tem algumas regras que precisam ser seguidas para você resolver determinada expressão numérica. Então, se é uma expressão numérica que tenha adição, subtração, multiplicação e divisão, você vai resolver primeiro as divisões e as multiplicações, na ordem que aparecerem, da esquerda para a direita. Então, a gente lê da esquerda para a direita. Da forma que você está lendo da esquerda para a direita, você vai começar a expressão, você vai resolver multiplicações e divisões primeiro, na ordem que aparecerem. Por exemplo, se aparece uma multiplicação primeiro, você resolve a multiplicação. Se aparece uma divisão depois, lá no final, você vai resolver ela depois que você resolver essa multiplicação primeiro. Porque multiplicação e divisão não tem uma que é prioritária. Então, na ordem que aparecer, se aparecer determinada primeiro, você resolve. Se aparecer determinada depois, você resolve. Só que, se tiver multiplicação e soma, você vai resolver primeiro multiplicação ou divisão primeiro. Só depois você faz soma ou subtração. Que fala aqui no segundo ponto que depois as adições e subtrações na forma que aparecerem, também da esquerda para a direita.
Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, vou até dar um zoom para a gente estar resolvendo, é 17 menos 40 dividido por 5. Isso é um dos clássicos exercícios ou desafios que aparecem na internet, tem muita gente que erra. Então, qual que é a regra? Eu tenho subtração e tenho divisão. Pela regra, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e divisão. Então, eu tenho que vir aqui primeiro e resolver o 40 dividido por 5. Tá, Sabrina? Mas então o que eu faço com 17? Você copia o 17 do jeito que tá lá, bonitinho, repete ele, tá? A gente não fez nada com ele ainda, então repete. Outra coisa que erram muito em expressão, em equação, é que não sabem o que fazer com um número, se resolveu ele, ou se não resolveu, o que faz com ele. Se você não resolveu, copie ele igual tá lá. Agora, se você resolveu, igual a gente vai resolver aqui 40 dividido por 5, você não tem que copiar o 40 dividido por 5 de novo. Você já vai, se você tá resolvendo ele, você vai colocar ele na expressão, é a resposta. Então, você resolveu 40 dividido por 5, você vai colocar a resposta dessa operação. E não nada a ver com 40 dividido por 5, certo? Então, pra gente resolver, copiamos o 17 da forma que estava aqui, porque eu não posso fazer nada com ele ainda. Então, eu vou resolver menos 40 dividido por 5. Menos 40 dividido por 5, menos 8. Então, eu resolvi menos 40 dividido por 5 e isso se transformou em menos 8. Então, tirei menos 40 dividido por 5 e deixei só o menos 8. Agora, eu tenho o que nessa continha? Só o 17 e o menos 8. Então, agora sim eu vou resolver alguma coisa com 17. 17 eu tiro 8, sobra 9. Então, por isso eu não escrevi nada com 17, nada com 8. Eu copiei a resposta dessa operação que eu acabei de fazer. Então, 17 menos 8, 9. Então, 9 já é a resposta final. No nosso exemplo 2, a gente tem aqui uma multiplicação e uma divisão. Então, se aparece multiplicação e divisão, qual que eu resolvo primeiro? Elas estão no mesmo patamar de prioridade, então eu vou resolver na ordem que aparecem, ou seja, da esquerda para a direita. Então, a primeira que aparece é 8 vezes 9, então eu vou fazer ele primeiro. 8 vezes 9, 72. Então, eu copio o que eu não resolvi da expressão ainda, que é o dividido por 6. Então, ficou 72 dividido por 6. Eu resolvo, então, a divisão, sobrou 12. Então, quer dizer que a minha resposta é 12. Terceiro exemplo, ele é uma expressão numérica maior. Aqui eu tenho divisão, tenho soma, tenho multiplicação e tenho subtração. Aqui na regra, quando eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão, é resolver divisão e multiplicação primeiro. Então, da forma que tá fazendo aqui o exemplo, você pode até ir lá e marcar para você não confundir. Como eu tenho divisão e também multiplicação, eu vou resolver as duas primeiro na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Então, 21 dividido por 3, resolvi 7. Esse sinal, como é mais e eu não fiz nada com ele ainda, ele vai repetir. 3 vezes 4, 12. Na ordem que apareceu, eu resolvi. E o menos 8, como eu não fiz nada com ele ainda, eu repito. Nessa segunda linha nossa aqui, eu tenho o quê? 7 mais 12 menos 8. Então, eu tenho só soma e subtração. Então, se eu tenho só soma e subtração, eu não tenho nenhum que é prioridade sobre a outra. Então, eu vou resolver na ordem que aparece primeiro 7 mais 12. 7 mais 12, 19. Como eu não fiz nada com menos 8, repito, menos 8. 19 menos 8, 11. Então, aqui eu cheguei na resposta final. Então, recapitulando, onde eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão, eu resolvo multiplicação e divisão primeiro, e só depois soma e subtração. Caso eu tenha só multiplicação e divisão, ou tenho só soma e subtração, eu resolvo na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Seguindo aqui, quando eu tenho todas as operações, e aí ainda tem parêntese. Então, aqui tem novas regrinhas. Então, acrescentando, além da soma e da subtração, eu tenho potência e tenho parêntese. Então, primeiro de tudo que eu resolvo entre as operações é a potenciação, que foi essa última que a gente viu. Em segundo, divisão e multiplicação na ordem que aparece da esquerda para a direita. Praticamente igual que a gente viu anterior agora. E só depois adição e subtração na ordem que aparece da direita para a esquerda. E por último aqui, a gente não pode esquecer dos parênteses. Quando aparecer parênteses na sua expressão numérica, não interessa que operação que é. Você tem que resolver os parênteses primeiro. Mas se dentro do parênteses você tem mais de uma operação, você vai seguir a regra das operações. Então, olhou a expressão numérica, tem
parêntese, vai lá resolver o parêntese. Dentro do parêntese tem mais de uma operação, segue as ordens da operação. Potenciação, multiplicação, divisão e só depois adição, subtração. Olhou a expressão, não tem parêntese, vai ver primeiro se tem potenciação, resolve primeiro, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Eu olhei aqui o nosso primeiro exemplo, eu não tenho parêntese. Então a primeira coisa que eu tenho que resolver são as potências. Então, aqui eu tenho duas potências, então eu tenho que resolver 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. O resto, como eu não estou resolvendo nada, você copia igual. Então, aqui, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então, colocou resposta. O dividido por 4, como eu não operei nada com ele, repito. O 3 vezes 2, vamos resolver. 9, porque 3 vezes 3 é 9. O vezes 10, eu não operei nada com ele, então copiei. Agora, analisando a segunda linha, tem 16 dividido por 4 mais 9 vezes 10. Eu tenho multiplicação, divisão e soma. Então, eu tenho que resolver divisão e multiplicação primeiro, na ordem que aparecer. Então, vou fazer 16 dividido por 4 e depois 9 vezes 10. Então, 16 dividido por 4, resposta 4. Depois, 9 vezes 10, 90. Então, por último, ficou uma soma de 4 mais 90. Então, só agora eu vou resolver a soma. 4 mais 90, 94. Então, é a resposta final. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho parênteses, tenho potência, tenho divisão, tenho subtração. Então, vamos por partes. Se você tem parênteses, você vai resolver primeiro os parênteses. Então, vamos começar primeiro com esse primeiro parênteses que aparece aqui. Só que dentro desse parêntese, eu tenho duas operações. Eu tenho uma potência e eu tenho uma soma. Então, entre potência e soma, o que eu resolvo primeiro? Potência. Então, vou resolver dentro do parênteses essa potência. 12 elevado ao quadrado, ou 12 elevado a 2, é 12 vezes 12, que é 144. Colocou a resposta, recopiou mais um. O resto que eu não resolvi, copia. Dividido. Aí tem outro parênteses, a gente pode tentar resolver alguma coisa dentro desse parênteses. Dentro desse parênteses também eu tenho uma subtração, mas eu tenho uma potência. Então, eu vou resolver essa potência. O número 54, como eu vou subtrair alguma coisa, eu não vou resolver nada agora, eu recopio esse 54. Então, 7 ao quadrado, resposta, 7 vezes 7, 49. Apareceu uma potência. Como ela está no final aqui da operação e não tem nada, nenhuma interferência com o parênteses, resolveram diretamente a potência. Então, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Retornando aqui, agora na segunda linha, a gente tem uns parênteses, então a gente vai resolver esses parênteses primeiro. 144 mais 1, já colocou como resposta 145. 54 menos 49, então colocou aqui 5. O dividir continuou, porque a gente não fez nenhuma operação com ele. E o menos 27 eu recopiei da linha anterior. Agora, a gente tirou todos os parênteses e ficou só uma divisão e uma subtração. Entre divisão e subtração, resolva a divisão primeiro. Então, 145 dividido por 5, 29. Menos 27 eu recopio. E por último, sobrou a última operação, que é a subtração. 29 menos 27, 2. Então, resposta final, 2. Em relação à matéria, gente, de cálculo com os números naturais, a gente viu adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a aplicação de tudo isso junto nas expressões numéricas. Então, repetindo, tem uma ordem certa para a gente resolver as expressões numéricas. Não é eu pegar lá do início da expressão e resolvendo até acabar, não. Vai dar errado. A gente tem regras para as operações que a gente tem que resolver primeiro. Então, dependendo das operações que tem na sua expressão numérica, você vai resolver primeiro. Lembrando que primeiro é parêntese, você segue a regra das operações dentro dos parênteses também. Depois, potenciação, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Aqui agora, nas próximas páginas, eu vou deixar os exercícios, então pausa o seu vídeo agora, copia o exercício e vai tentar resolver. No próximo vídeo eu vou trazer a resolução desses exercícios e assim que sair eu já deixo linkado aqui embaixo para você conseguir acompanhar. Então, o exercício número 8 é para calcular, a gente tem algumas potências, vocês vão desenvolver essas potências e dar o valor, o resultado final. O número 9 já é expressões numéricas, então vocês vão aplicar todo esse conhecimento das ordens corretas de resolver as expressões, né? Quais operações a gente resolve primeiro, se tem parênteses ou não, aqui também a letra B. A letra C também tem alguns tipos de operações. O número 10
é encontrar o valor das expressões também, só que nesse caso aqui vai aparecer parênteses, dependendo das letras, então ficar atento que com a ordem das operações e se tem parêntese ou não. Letra B, letra C, letra D, então tem bastante exercício para praticar. Letra E, letra F, letra G, letra H e fim. Então, gente, relembrando, eu falo isso em toda aula, mas eu vou reforçar, é importante que vocês pratiquem os exercícios, porque é com o exercício que você vai ver se o que você viu na aula realmente você conseguiu absorver ou não absorveu, ou por partes você absorveu, né? O que ficou pendente ainda. E aí você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, tanto aqui no vídeo aqui embaixo ou no vídeo dos exercícios. E aí depois, né, quando você pausou aqui, resolveu os exercícios, copiou os exercícios no seu caderno, na sua folha, você vai lá no vídeo dos exercícios, né, da correção e ver o que você errou e o que você não errou. E lembrando que podem mandar suas dúvidas aqui nos comentários ou lá na minha rede social, que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, o meu Instagram. Inclusive no meu Instagram eu tô postando quase todos os dias questões, né, lá nos stories para você estar resolvendo e você ver se errou ou acertou, que também é uma forma de praticar, muito importante, aplicada em situações do dia a dia. Então eu já postei lá questões relacionadas à Copa, jogos da Copa, relacionada à leitura de livros, tem vários conteúdos que a partir do dia a dia, o que eu vou vendo que dá para aplicar matemática, eu coloco a questão lá para vocês resolverem. Então não deixe de me seguir lá no Instagram também, Prof. Sabrina Xavier. E é isso, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida sobre os cálculos com números naturais, volte nas aulas anteriores, reveja, refaça os exercícios, manda suas dúvidas nos comentários, não deixe de deixar sugestões do que vocês querem ver nas próximas aulas, o que você acha que não ficou tão legal, que pode estar fazendo, eu posso estar fazendo outra aula com uma abordagem diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!